O novo ministro da Economia da Argentina do governo Milei, Luiz Caputo, anunciou as novas medidas econômicas e eu vou trazer nesse vídeo exatamente o que ele falou em uma conferência de imprensa que foi agora aproximadamente há 2 horas atrás, e eu tenho certeza que você vai gostar porque são medidas realmente bem drásticas, principalmente para qualquer novo governo, tá? E eu também vou dar a minha opinião ao final, então não perde a oportunidade, clica no vídeo e fica até o final então. Mas antes de mais nada, um aviso: agora dia 18 de janeiro haverá um evento, a Nova Proteção Global, em que eu vou mostrar para você como estruturar uma carteira de aposentadoria global com renda e moeda forte para você ficar blindado de qualquer promessa de dinheiro rápido, qualquer oportunidade milagrosa que o seu assessor de investimento possa apresentar para você, justamente para que você consiga ter uma carteira sem que você acompanhe o mercado, sem que você perca o seu tempo fazendo isso e, obviamente, investindo nos melhores produtos financeiros, nos melhores fundos e nos melhores investimentos que o mercado global tem para oferecer para você. Isso aí vai ser gratuito, vai ser online, vai ser dia 18 de janeiro às 20 horas. Então, não perde a oportunidade, clica aqui e se inscreve. O Luiz Caputo, que é o novo ministro da Economia argentina, ele apresentou 10 medidas, tá? 10 medidas econômicas, mas antes ele fez uma breve introdução explicando a situação da Argentina. O próprio presidente Javier Milei já tinha explicado como é que estava a situação da Argentina, inclusive no seu próprio discurso de posse, que eu achei realmente bem interessante, porque ele falou vários dados econômicos, o que não é muito comum quando se fala para o povo de maneira geral. Ele falou vários dados bem específicos, mas aqui o ministro Luiz Caputo explicou o quê? Que na Argentina hoje existem preços reprimidos, ou seja, preços que não foram aumentados, que foram congelados, de transporte e energia, tanto de petróleo, de gasolina, como também de energia elétrica, e que hoje representam somente 20% do valor que deveriam representar, tá? Então, teoricamente, deveriam multiplicar por 5, tá? Isso aí tudo é um gasto do Estado que, obviamente, está gerando inflação. Também mencionou que a inflação anual na Argentina está em aproximadamente 300%, embora nos últimos 12 meses tenha ficado abaixo disso, aproximadamente 150%. Se a gente pega a inflação mensal e a gente anualiza, fica aproximadamente 300%, e que se nada fosse feito, ela iria provavelmente para próxima a 15.000% por ano, tá? E ele deixa muito claro esse ponto, que o problema ele tem origem fiscal, ou seja, que a Argentina de fato gastou muito, não só agora, não só nos últimos anos, mas ao longo do último século praticamente, em que a Argentina gastou muito mais. Em praticamente 90% dos anos a Argentina gastou mais do que arrecadou, apresentando déficit primário, né? Algo parecido com o Brasil hoje, mas o Brasil particularmente é bem melhor do que a Argentina nesse ponto, né? Pelo menos passou por períodos de expansão e com melhoria da situação fiscal, o que não aconteceu com a Argentina. E deixou muito claro o quê? Que quando se pergunta para as pessoas de maneira geral qual é o maior problema da Argentina, as pessoas falam que é ou o dólar ou a inflação, alguma coisa assim, quando na realidade ele fala que o problema da Argentina é a questão fiscal, e é isso exatamente que será endereçado por este novo governo. Então agora vamos direto para as 10 medidas. A primeira medida que ele apresentou é que eles não vão renovar contratos públicos menores de 1 ano, justamente para evitar aqueles contratos curtos, principalmente ligados à corrupção. Ele não explicou em longo detalhe cada um dos pontos, tá? Eu só estou mencionando aqui o que ele trouxe. O segundo ponto, suspensão de transferência de valores, né, para meios de comunicação, que eles chamam de pauta oficial. É basicamente o dinheiro que é transmitido, né, que é enviado para os principais jornais e a mídia da Argentina, tá? Então isso aí ficaria aproximadamente em 100 milhões de dólares por ano para economizar. Outro ponto, ministérios reduzidos de 8 para 9, lembrando que no Brasil a gente tem quase 40, tá? E as secretarias seriam reduzidas de 106 para 56 e teria uma redução de 50% nos cargos comissionados e 34% de cargos de indicação política também. Aqui ele não explicou bem a diferença de um para outro, mas ele mencionou esses números. Outro ponto, redução ao mínimo, né, das transferências para as províncias. Eu não sei exatamente na lei argentina qual é a obrigatoriedade, a quantidade de capital que deve ser transferida para as províncias, assim como no Brasil nós temos as nossas emendas obrigatórias e nós temos as nossas transferências obrigatórias para os estados e para os municípios, que está na nossa Constituição. Na Argentina eles também têm isso, mas ele está limitando, né, as transferências mais discricionárias para as províncias, que são os estados, entre aspas, argentinos, né? Também não haverá nenhuma nova obra estatal, né? Ele disse, obviamente, que haverá obras que poderão ser pagas, custeadas pela iniciativa privada, mas não serão licitadas novas obras por parte do Estado. Serão finalizadas as que existem, mas não serão feitas novas obras, tá? É realmente bem contra aquele pensamento keynesiano de que o Estado é o indutor do crescimento econômico, né? Em que a gente observa vários países com esse pensamento. O próprio Brasil é um exemplo disso. Eles são totalmente contra esse tipo de política e eles vão reduzir o gasto público ao máximo.
Redução também dos subsídios ao transporte e à energia, então a gente pode explicar uma multiplicação de várias vezes aí o custo do transporte e da energia, acabando com o que ele chamou de discriminação do interior. Por quê? Porque esses subsídios geralmente eles eram destinados à província de Buenos Aires. Então as cidades do interior muitas vezes não recebiam, né, esses subsídios e acabavam pagando proporcionalmente mais para o transporte e para a energia do que o pessoal da capital de Buenos Aires. Então ele falou que isso aí é uma política um pouco mais igualitária em relação ao transporte e energia. Além disso, mencionou que haverá manutenção das políticas sociais, aquelas políticas que são pagas diretamente para a população. Eles têm lá alguns sistemas parecidos com o que existe no Brasil, Bolsa Família, que a pessoa tem que ter filhos, etc., e cumprir alguns requisitos. Ele falou que haverá manutenção dessas políticas pagas diretamente para as pessoas e redução das políticas sociais que são indiretas, que não são pagas diretamente para as pessoas, tá? Também mencionou que o câmbio oficial irá passar de 350 pesos aproximadamente para 800 pesos, lembrando que o dólar blue, né, o dólar de fato o negro, né, ou seja, o que está sendo negociado de maneira livre no mercado, está em aproximadamente 1.000 pesos para cada dólar, tá? Ou seja, é basicamente um aumento bem grande do câmbio oficial. Qual é a consequência disso, tá? Na Argentina, os exportadores, principalmente de produtos de agricultura, ou seja, de grãos, eles recebiam uma quantidade de pesos oficial que estava em 300. Então, se ele exportava lá $1, o exterior, né, teoricamente a empresa no exterior ou o país no exterior pagava $1, mas ele recebia somente 300 pesos, o que era muito abaixo do valor justo teórico. Então, eles estão começando gradualmente a fazer este ajuste, tá, do câmbio para reduzir a discrepância enorme que existe entre o câmbio oficial e o câmbio paralelo, tá? Mencionou que haverá para custear, né, esse custo natural um aumento provisório do imposto de importações a 30%, que realmente impressiona, é um aumento de carga tributária bem significativa, né? Ele falou que isso é provisório, vamos ver, muitas vezes a gente não sabe se impostos provisórios são mantidos ou não, e ele mencionou que no curto prazo o objetivo é eliminar os impostos de exportações, né? Porque imagina, a Argentina é um país que é bem agrário também, né? Que exporta bastante as suas commodities, principalmente os seus grãos, né? E a carne, obviamente, e eles têm um imposto alto de exportação, o que muitas vezes fazia com que, pelos incentivos, né, os exportadores e importadores não quisessem vender para o exterior e, consequentemente, não traziam dólares para dentro da Argentina, o que piorava a situação. Então, o objetivo deles é eliminar os impostos de exportação. Ele não falou um prazo, ele falou que no curto prazo isso tenderia a ocorrer. Ou seja, teoricamente, essa parte do câmbio melhorou, né, mas em termos de aumento de custos de importação, pode piorar e aumentar bastante a inflação. Obviamente, também pelo câmbio oficial aumentar, vai aumentar também a inflação. Ele deixou muito claro que aumentará a inflação no curto prazo, tá? Ele deixou muito claro esse ponto por todos os outros pontos que já foram mencionados, quando se afasta o subsídio de energia, petróleo, etc. Mencionou o nono ponto, né? Substituir o processo de importação atual, acabando com autorizações discricionárias. Ou seja, na Argentina, para importar alguma coisa, tem que pedir uma autorização do governo. Ele vai acabar com esse sistema, permitindo com que as pessoas possam importar o que quiserem, né? Sem nenhuma necessidade de autorização prévia. Eventualmente, depois o governo pode tentar bloquear ou proibir algum tipo de produto por qualquer motivo que seja, mas não de maneira pré-determinada, né? Em que a pessoa tem que pedir uma autorização para poder agir. Vai ser o contrário, ela vai poder agir e se o governo quiser barrar, ele vai barrar de outra forma, né? Ou seja, parte do pressuposto que a pessoa tem liberdade para negociar, né? E outro ponto também, ele vai aumentar o gasto, justamente aquele gasto social com o que ele chamou de tarjeta alimentar, que eu imagino que seja um programa parecido com Bolsa Família, mas mais voltado ao aspecto alimentar, e o que eles têm, o que eles chamam de Asignación Universal por Hijo, que na realidade é exatamente como se fosse um Bolsa Família, em que é pago um valor para cada filho que a pessoa tem, para pessoas que são de classes sociais mais desfavorecidas e que estão em situação de pobreza ou de desemprego, né? Então, eles têm essa política lá e ele mencionou que, obviamente, para um aumento de inflação que é previsível por todos os pontos que foram mencionados, haverá um aumento do gasto social direto, né, e não os indiretos, que ele mencionou que era mais propício à corrupção, tá? Então, esses são os pontos, né? Particularmente eu achei positivo no grosso, né? Obviamente não tem como fazer um ajuste fiscal sem, obviamente, gerar uma retração econômica por vários motivos, porque o Estado irá gastar menos, consequentemente
vai haver uma retração econômica. A direção, particularmente, eu acho correta, tá? Você pode me colocar nos comentários aqui o que você achou. A tendência que eu acho que seria o mais adequado seria uma liberalização do comércio para que possa justamente girar a riqueza para pagar justamente para pagar o déficit, né? Naturalmente, e também uma liberalização do câmbio, né? Para que as pessoas tenham mais incentivos a fazer transações e enriquecer o país dessa forma, né? Mas, de fato, eu acho que ele vai ter muitas críticas e com uma alta razoabilidade quando ele aumentou o imposto de importações para 30%, realmente é muita coisa, tá? O imposto argentino atualmente é aproximadamente 7%, dependendo do bem, né? Mas de 7 para 30 tem um aumento bem significativo, maior do que no Brasil em vários exemplos de vários produtos diferentes, que aqui também varia conforme o produto. Ele obviamente receberá muitas críticas, particularmente o que eu achei positivo é que ele está sendo coerente, né? Um ponto importante é que ele não mencionou de forma nenhuma a questão da dolarização. Isso foi realmente engavetado, pelo menos por hora, para o saneamento geral do Estado, né? Para que depois ele consiga, né, eventualmente com mais capital, com mais dólares, ele trocar a base monetária, mas isso nem foi mencionado, isso aí está engavetado e não sei se vai conseguir aplicar. Pelo menos se houver algum tipo de saneamento do Estado, eu já acho relativamente positivo. E algo interessante, né? O pessoal pode falar mal da Argentina, mas quando a gente pega o gráfico e a gente observa as ações brasileiras com EWZ nos últimos 10 anos aproximadamente, a Argentina, né? As ações argentinas renderam 186% em dólar versus ações brasileiras que renderam 15%. Ou seja, muitas vezes não é porque um país ele é ruim que o resultado das ações vai ser também necessariamente ruim. Depois da pandemia aqui também tiveram uma rentabilidade de 108% versus ações brasileiras que renderam menos 4%, né? Tudo em dólar. Quando a gente pega um período maior, deixa eu ver qual é o máximo período que eu tenho aqui, é justamente os últimos 13 anos aproximadamente, né? Do início do fundo ali em 2011 até agora também a Argentina rendeu 100% versus ações brasileiras que geraram uma perda de 27%. Isso aqui tudo com dividendos já reinvestidos e sem considerar imposto que seria pago através desses fundos americanos, tá? Que seria uma retenção de 30%. Então, também só para reforçar que não é porque você está investindo em um país ruim, teoricamente, que aquelas empresas serão maus investimentos, porque o retorno de um investimento ele sempre decorre da relação da qualidade do que você paga com o preço que você paga. Então, se o preço é baixo, você pode ter um bom retorno, tá? Então, também um outro aviso para você, se você se interessa por essa questão de investimentos globais, agora dia 18 de janeiro, quinta-feira, às 20 horas, haverá um evento que se chama Nova Proteção Global, que eu estou montando justamente para abrir vagas do meu curso Investimentos Globais, que é o curso mais completo que você vai encontrar no Brasil sobre investimentos passivos, globais, baratos, diversificados, para você não mais ficar refém do seu assessor de investimento, não mais ficar refém de notícias de investimento e de pesquisas constantes, né, dos investimentos que você tem. Tudo isso feito de maneira muito próxima a mim. Nós vamos ter várias lives, vai ser realmente um programa bem interessante que eu tenho certeza que você vai gostar muito e vai aprender bastante, né? Então não perde a oportunidade, se inscreve aqui no link da descrição. Então se você gostou desse conteúdo, já dá um like, se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder nada que eu coloco aqui. Valeu!